Boa noite. Olá, Lorena. Olá, Dai. Oi, Isabela chegou. Calma aí, Isabela. E agora? Oi, Dai. Bom te ver aqui, Lorena. Oi, Isabela. Boa noite. Deixa eu olhar aqui. Olá, Eliandro. Olá, Gui Mota. Boa noite. Boa noite. Eu coloquei o fone aqui, mas parece que não está funcionando. Fala aí para ver se tá certo aqui. Tá saindo áudio? Ah, agora tá. Tá. Olá, Lu, Marcos, boa noite, Sara. Bom, hoje vamos falar sobre o grupo de emagrecimento saciadamente, né? Explicar melhor o objetivo do grupo, né? Uhum. E E aí, vamos começar, né, Isabela? Você falando da sua formação, o motivo da ideia do grupo, que foi o surgimento, aconteceu com você, né? A ideia, a vontade de ter o grupo. Então, Uhum. fala mais um pouquinho de você e o porquê desse grupo. Olá, En- Luciene. Então, né, o grupo, a ideia veio através de relatos, né, de pessoas do convívio e de pacientes também, sobre a dificuldade de manter resultados de um processo de emagrecimento, de manter um estilo de vida mais saudável e às vezes até de manter a rotina que a pessoa tem durante o processo de emagrecimento, porque às vezes a pessoa foca muito em atividade física, muito em dieta e esquece um pouquinho do emocional. E isso me chamou a atenção, porque às vezes quando a gente quer ter um resultado definitivo, a gente precisa de um tratamento em conjunto. Então, me chamou a atenção essa questão da falta de necessidade que as pessoas viam do tratamento do emocional também no processo de emagrecimento. E às vezes a gente se depara com questões relacionadas à ansiedade, transtornos alimentares, tudo isso por conta de processos de emagrecimento que não têm uma atenção voltada também para o emocional, né? E é extremamente comum, porque qualquer mudança de vida e o processo de emagrecimento é uma mudança de estilo de vida, seja ela definitiva ou até mesmo quando a pessoa não consegue de uma forma definitiva por algum tempo, isso gera também afeta também o emocional. Então a gente precisa dar um pouquinho de atenção para isso. E aí eu vi essa alternativa do grupo, né, de a gente ter esse acompanhamento, não só de com foco em emagrecimento, mas também com aprendizado no estilo de vida, tentar controlar um pouquinho essas questões que são causadas pelos processos de emagrecimento no emocional, seja ansiedade, transtorno alimentar, depressão, porque muitas vezes as pessoas se deparam com resultado que querem, mas se tornam depressivas, porque não conseguem lidar com isso, com essa mudança de estilo de vida, né? E é isso, assim, acho que me deu esse insight do grupo por conta de perceber a falta de atenção que as pessoas estavam dando em relação a isso, do emocional junto com o processo de emagrecimento. Sim, sim. E até mesmo eu nos meus atendimentos, e até mesmo fora assim, de atendimento nas conversas, eu vejo muito isso. E a questão, principalmente a pessoa que realmente está muito acima do peso, né? Se encontra Uhum, obesa, eu vejo que existe vários outros motivos, principalmente aí traumas, crenças, questão de família, né? uhum, Autoestima,
muita coisa envolvida que precisa ser trabalhada. Eu cheguei até a comentar com você que teve uma senhora que eu nunca atendi uma pessoa realmente em um estado de obesidade mórbido, né? E Uhum. me chamou muita atenção, assim, do caso dela, e estava muito claro ali que não adiantava eu passar dieta ali para ela. Precisava ser Uhum. um trabalho ali, um trabalho muito ali emocional, psicológico mesmo. Ela muito presa ao passado, porque ela não era daqui, não é de Campos, ela é do Rio. Então, ela contando muitas coisas do passado. Então, você vê Uhum. que tem muita coisa ali que precisa ser resolvida, né? Questão de família mesmo, que às vezes comentários, né? Que no fundo ela sabe, machuca ali e Uhum. acaba descontando. Questões religiosas também que misturou junto ali, né? Então ela usava a questão do jejum, né? Que no caso da religião, mas não específico ali para a questão religiosa, mas pensando no emagrecimento. Uhum. Então, a confusão aí que tem, né, mental, de emocional, precisava muito trabalhar mesmo. E nos meus atendimentos, as pessoas que têm dificuldade, né, de seguir. Uhum. Eu, assim, de primeiro momento no meu atendimento, eu tento até realmente ajudar eles a não modificar, porque a maioria vem com dietas muito restritivas, com crenças que não pode consumir, até medo mesmo de comer. Só que essa privação, essa restrição, né, piora, porque a maioria segura durante o dia todo e durante o dia, trabalho, quanto estresse, quantas coisas a pessoa não passa, né? E fica segurando, segurando, e chega no momento que ela não tem o controle, né? Sim. Então é preciso trabalhar isso realmente, tá muito em conjunto, né? Uhum. Então, a questão da ansiedade, a questão da compulsão, né? A questão da pessoa se reconhecer, entender a questão da fome, da saciedade que eles perdem, né? Uhum. Paciente com sobrepeso, obesidade e problemas emocionais perde isso. Estresse. Uhum. Então, assim, é uma questão. O emocional vai mexer, sim, com seu aspecto hormonal, seus sinais Uhum. todinhos, entendeu? Uma coisa Então, o vai seu corpo encaixando a outra, né? é O o organismo sendo emocional mexe com afetado com o seu emocional. hormonal. E aí, o Isso. que acontece? Se a pessoa está muito estressada, é uma ameaça para o seu corpo, né? Então, o seu corpo não vai sinalizar as coisas direito, o seu hormonal não vai funcionar direito. Se o seu emocional, se você estiver em constante estresse com você mesma, ou tristeza mesmo, então o corpo vai funcionar de maneira diferente. Então, Sim. não é mudando a alimentação, não é fazendo mais restrições que vai resolver a obesidade. Não vai. A questão do peso. Então, precisa trabalhar em conjunto ali. Sim. É porque às vezes E precisa ser entendido que às vezes um processo de emagrecimento já tem as agravações de cotidianas que você falou, de estresse, a rotina, e isso é agravado pela questão do processo de emagrecimento. Então o emocional fica totalmente sobrecarregado, né? Então, assim, não adianta focar em um lado e esquecer o outro. É necessário realmente essa atenção em conjunto. sim, sim. Aí, sempre na minha primeira consulta, no meu plano alimentar, eu venho quebrar essas barreiras. Eu tento Hum. tirar. Eu quero fazer um emagrecimento voltar totalmente diferente do que a maioria pensa, que é restringir, tirar tudo. Não. A pessoa vai se alimentar bem até para lidar com tudo aí durante o dia, né? E é muito engraçado que eu pergunto depois, e como está a dieta?
todos eles falam, nossa, eu não tô sentindo fome. Muitas das vezes até deixa de comer o que está proposto ali no plano, porque fala, eu não tô sentindo fome. Então, assim, é Uhum. muito bom. Então, as pessoas acham que a dieta é restringir. E não. Vamos melhorar aí, comer melhor, organizar. Muitas vezes é questão de organizar o que a pessoa já gosta, né? De Sim. acordo ali com a necessidade dela. Então, assim, esses são muitos motivos que levam a pessoa engordar, né? Questão do estresse, aumento do cortisol, né? Então, se Uhum. a pessoa estiver com cortisol muito elevado, não adianta restringir, que o corpo já vai estar em constante alerta, né? Nossa, é como se tivesse o estresse já agredindo ele, né? Então, o que, que o corpo vai fazer? Eu preciso segurar, reter o que tenho para sobreviver. E aí que Uhum. acontece o estoque, né? Por mais que você vai diminuindo o que você está comendo, você não consegue emagrecer. Então, nesse grupo a gente vai trabalhar muito essas questões também, né? De Sim. até mesmo de controlar o estresse emocional para poder se escutar, escutar o que é fome de verdade, o que não é, conseguir encontrar a sua saciedade, porque quando a pessoa está estressada, está com o emocional abalado, ela não, se ela for ali comer, né, no impulso, ela não consegue sentir a saciedade, não dá tempo de sentir, né? A fome emocional não é saciada. É, é como se Diferente da tivesse um fome. constante vazio ali. Ela quer preencher, mas não é uma fome física, é uma fome emocional ali, né? Sim. E não é saciável, então não vai ser se alimentando que isso vai ser preenchido. Eu acho que no grupo a gente vai lidar bastante com isso, né? Essa questão de ver de fato o emocional ligado nesse processo de emagrecimento, de comportamento mesmo alimentar, né? É. E outra coisa também, que eu já comentei no início, que muitas vezes as pessoas entram nessa questão de segurar muito, comer pouco. Agora está muito na moda o jejum, né? E então a pessoa fica muito tempo sem comer. Chega em um certo tempo que ela está com muita fome, que pode acontecer sim, está com muita fome, e ela não consegue ter discernimento do que está escolhendo ali para comer. Então, Uhum. vai comer algo que não vai nutrir ela, entendeu? Para ela pode perder um descontrole, comer muito mais do que ela comeria em um determinado tempo, né? E até mesmo escolher algo que não tenha as vitaminas, os nutrientes necessários para o corpo dela funcionar bem, né? Às Uhum. vezes vai lá, come algo cheio de açúcar, cheio de gordura. Então, o emagrecimento, né? A gente fala muito sobre déficit calórico, né? Que é uma coisa importante também, mas ter um déficit calórico, mas também não ter nutrientes, vai ter um emagrecimento ruim e que também Uhum. afeta o emocional, né? Porque hoje os estudos já mostram também que a falta de nutrientes também vem trazer problemas de comportamento, problemas neurológicos, emocionais, como a depressão também. Então, na nutrição, a gente consegue sim repor nutrientes através de uma suplementação, dependendo do estado da pessoa, para poder conseguir melhorar, amenizar esse estágio de depressão, né? Até mesmo crianças, né, que têm problemas de déficit de atenção, agitação. Então, com nutrientes, né, a gente consegue melhorar isso aí. Uhum. Sim, e essa E questão que você falou da dieta do jejum, né? Às vezes horas sem uma alimentação, horas sem comer alguma coisa, vai gerando mais estresse, mais tensão e a pessoa às vezes acaba não aguentando. Às vezes aguenta isso por 2, 3 dias, uma semana e não consegue levar essa isso. rotina. E aí vem
a falta de manter o resultado que consegue. Às vezes a pessoa consegue perder muito peso, mas retorna para o peso inicial, às vezes engorda muito mais, né? E frustração, né? Pior ainda mais do que aquilo que a pessoa já vem sentindo, né? Então, assim, o grupo é para dar o pontapé, né, Isabela? Pontapé Sim, para mudar a vida realmente, né? Não é a gente, o grupo não é um desafio. A gente não quer ter mais um desafio, uma dieta radical, mas sim uma mudança realmente, o reconhecimento, o autoconhecimento, né? Do corpo, da sim. mente, o que está sentindo, não é, Isabela? Aceitação também, né? Porque às vezes a pessoa acha que Isso. é estagnar e não querer mudar. Mas se aceitar é entender sobre o seu corpo, sobre o seu estilo de vida, se adequar, adequar a sua alimentação para isso, né? Conseguir resultados diante de uma aceitação de que você nem todo mundo tem o mesmo corpo, talvez você não vai conseguir o mesmo resultado que outra pessoa. Então não adianta se espelhar em ninguém e se sentir frustrado por conta disso, né? E a gente acha que o que mais a gente vai lidar é com isso, porque um dos inimigos, os maiores inimigos do processo de emagrecimento é a frustração. Porque a pessoa às vezes se empolga muito com um objetivo, se empolga muito com um desafio, né? E não consegue manter isso por muito tempo e se frustra porque não alcança o objetivo que ela imaginou que alcançaria. E na realidade, você emagrecer, ter um emagrecimento se sustentável, manter isso, não é apenas emagrecer, manter. Então, não é Sim, intensidade, é a continuar, constância. né? A Isso. constância. Não é a intensidade como a gente vê aí nas dietas da moda. Tira tudo, faz jejum ou se exercita demais. Aí a gente entra para questões de transtornos, né? Transtornos alimentares, que muitas vezes essa questão de querer fazer dieta, fazer muita atividade física, aí por trás tem transtornos, tem traumas que Sim. começam bem cedo, né? Bem cedo. Geralmente na adolescência, né? Principalmente mulheres, transtornos alimentares, assim, os mais comuns que a gente encontra bulimia, anorexia, compulsão alimentar, muitas vezes obesidade. E isso às vezes a pessoa já teve aquilo por muito tempo, lá na adolescência, e quando se depara com na juventude ou quando está mais velha se depara num processo de emagrecimento e isso retorna, isso vem à tona, né? Ou às vezes a pessoa até por conta de dietas muito restritivas desencadeia esse transtorno, né? Então, não só a gente tem que observar que não só é a falta de resultado, mas também é perigoso para a própria saúde, tanto emocional quanto física. Uma dieta muito restritiva, uma cobrança excessiva, né? Uhum. Em relação a perder peso. É. E a obesidade não é só o que você está comendo, mas é como você está comendo. A obesidade também não é só questão de genética, mas o meio onde você vive, tudo o que você viveu, né? A sua Uhum. história, as suas vivências, seus traumas, tudo isso, né? Na questão dos transtornos, muitas mulheres, homem também, mas a gente vê essa questão de transtorno muito forte em mulheres, né? Sim. A Até o cobrança. uso de a cobrança, né? Então, assim, até o uso de medicamentos. Então, medicamentos que usou aí no decorrer da vida e que acaba afetando os seus sinais ali hormonais, seus sinais neurológicos. Então, isso aí influencia também. E a pessoa, com o longo do tempo, o uso desses medicamentos, né? Como altera tudo isso, traz outros problemas de saúde. E aí lá na frente, quando a pessoa já não consegue fazer aquelas dietas, já não consegue fazer atividade física como fazia antes, né? Como até um ato de assim, como que eu fugiu aqui a palavra, né? Compensação.
usar a atividade física como um ato de compensação. Então, quando aquela pessoa chega em uma certa idade, que chega para todo mundo, né? Que já não tem Sim. aquela intensidade, aí ela começa a sofrer, né? Com todas essas dietas restritivas, com a bala emocional, né? E com as doenças que vêm, né? Com o decorrer aí de tudo isso. Porque o organismo vai ficando mais lento, o emocional vai ficando sobrecarregado e vai ficando cada vez mais difícil, né, conseguir essa constância que a gente fala muito, né? É. E assim, com a idade é normal o nosso metabolismo ir diminuir. É normal isso. Sim. Com mais dietas restritivas, como eu falei, que nosso corpo entende como ameaça, ele vai diminuir. Então não adianta ficar fazendo mais restrição, porque o seu corpo está ali achando que é uma ameaça. Então ele vai querer estocar tudo. Então é isso que acontece muitas vezes com as pessoas, mas eu não sei o que fazer, só de pensar eu engordo, eu já tirei de tudo, né? Acontece, já tô cansada de ouvir isso. Mas é porque o corpo realmente se sente ameaçado de tanta restrição, de tanto você ameaçar o seu corpo, né? Começa a E seu corpo quer sobreviver. Então ele vai fazer de tudo, ele vai estocar o pouco que você vai dar a ele, ele não vai funcionar corretamente, né? Ele vai sim. estocar ali. E outra coisa que eu queria também conversar com você, Isabela, sobre a questão de a importância do acompanhamento psicológico, o nutricional também, até mesmo na questão da pessoa escolher ou fazer uma bariátrica, que a gente sabe que muitas vezes é necessário sim para resguardar a vida da pessoa mesma. Ela está em um estágio tão assim complicado, que é risco de vida mesmo, de saúde, que é necessário, né, a cirurgia para poder não acontecer algo pior. Então, até mesmo para isso, é preciso, antes da cirurgia, preciso de laudos, né, de acompanhamento. Então, eu Sim. queria que você falasse um pouquinho disso também. Assim, uma pessoa em situação de obesidade, né, às vezes não tem muita questão de ponderar os riscos, né? Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma cirurgia, quer se submeter que é um tratamento de risco, né? Que a gente não pode negar, e a pessoa não pondera isso, e às vezes deixa um pouquinho de lado esse emocional que precisa ser cuidado, que precisa ser acolhido antes de submeter a isso. E é extremamente importante porque a gente, do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo, a gente precisa cuidar do emocional. E principalmente quando a gente se submete a algo que é fora do normal, fora do comum para o nosso organismo, né? Porque é uma atitude extrema. É quando a gente tem realmente a necessidade de tomar uma atitude extrema. E isso precisa ser acolhido emocionalmente, porque às vezes a pessoa precisa de passar por esse procedimento, mas não tem preparação emocional para isso. E às vezes a gente enxerga muita frustração em relação a isso, porque a pessoa sabe que com a bariátrica terá resultado, então ela acha que é a última opção e ela precisa fazer aquilo, mas não consegue entender que às vezes ela não está preparada para aquilo, apesar de querer, apesar de precisar, às vezes ela não está preparada. E a gente precisa lidar com isso, tanto para preparar a pessoa também, para aceitar que ela também pode não estar preparada por um bom tempo, né? Emocionalmente falando. A gente tem essa questão do acompanhamento, do laudo, porque é extremamente necessário. Um processo de emagrecimento comum, que a gente pode dizer, de mudança de alimentação, atividade física, já mexe bastante com o emocional. Imagina um tratamento extremo como a bariátrica, né? Então a E pessoa até porque a mudança física, né? A mudança física isso, é muito rápida. Então, se a pessoa não estiver com o psicológico preparado, isso pode ser um choque também, né? Até mesmo a tanto questão de se antes quanto depois. alimentar. Até Isso. mesmo a questão de se alimentar. Isso, tanto antes quanto depois, porque às vezes a pessoa acha que ela quer aquilo, ela quer emagrecer, ela sabe que ela vai emagrecer muito, e às vezes ela não entende que se deparar com o que ela quer,
não vai ser tão fácil assim. Por mais que deseje um corpo magro, quando ela se deparar com esse corpo magro depois de muitos anos com obesidade, não é fácil, né? É uma mudança de estilo de vida total, é uma alimentação totalmente restritiva, totalmente privada de muitas coisas no início e principalmente depois, né? Muitas pessoas têm sequelas, então assim, a gente tem que preparar o emocional para entender que nem sempre o resultado é a única coisa que vai vir desse tratamento, né? Às vezes a gente vai conseguir o corpo magro, mas muitas outras consequências vão vir juntos. E aí o paciente está preparado. É, realmente a preparação é exatamente do mesmo modo que a necessidade de fazer esse procedimento. Então, acho que é extremamente importante o acompanhamento psicológico, tanto antes quanto depois, né? Principalmente pelo abalo emocional que isso vai carregar. Porque uma pessoa que se submete à bariátrica já vem com um emocional sobrecarregado, que com certeza já tentou várias dietas, já passou a vida toda nessa rotina de emagrecer, engordar. E, então, isso já é muito difícil para a pessoa. Então, o emocional está totalmente sobrecarregado. E mais ainda vai ser afetado com esse procedimento. Isso, e no caso da parte, né, nutricional, acompanhamento, é tanto para preparar o corpo da pessoa para passar pela cirurgia, porque realmente é uma coisa que vai modificar ali seu fisiológico, né? É um impacto grande para o seu corpo. Então, precisa preparar a questão de nutrientes e também preparar para saber o pós, né? Então, o acompanhamento tem que ser antes, para não ter complicações durante a cirurgia e também após, porque sabe que a alimentação vai ser totalmente diferente, então tem que ter um cuidado e já estar preparando ali, saber como que vai ser esse pós-cirurgia também. Né? Então, assim, e o acompanhamento psicológico, muito importante também. Todos os dois precisam ter o antes e o pós. Então, não tem como se descuidar, não tem como desvincular uma coisa com outra. Tanto para emagrecer de forma, né, natural, como nas opções, né, de cirurgia, também precisa um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nutricional, não tem como fugir. Após cirurgia, precisa ter mudança de hábitos. Né? Algumas cirurgias, se a pessoa não tiver mudança de hábitos, ainda consegue engordar, né, voltar. E outras pode ter complicações realmente se a pessoa comer além ali, né? Se não modificar mesmo os seus hábitos, os seus pensamentos, pode ter complicações sim. Se ela não tiver essa consciência, não tivesse psicológico, esse emocional bem trabalhado. Né? Isso. E às vezes a gente. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Às vezes a gente precisa olhar para um extremo para a gente entender o que acontece na realidade que a gente convive, né? A gente percebe que na bariátrica, no tratamento extremo, a gente precisa dessa questão emocional e nutricional juntas, mas às vezes as pessoas não enxergam isso num emagrecimento natural, né? E acho que o grupo vem para trabalhar isso na cabeça das pessoas, né? De que mais do que você aprender, mais do que você emagrecer, você precisa aprender isso, você precisa entender e também entender um pouquinho de como se passa você, porque às vezes você faz uma dieta e você não consegue, você consegue seguir aquilo, mas não entende muito como que você funciona, como que você está em relação àquilo. E qualquer alimentação ou pode te ajudar no emocional ou também pode te prejudicar. Então, às vezes, a gente precisa pensar um pouquinho no extremo para entender um pouquinho do que acontece na nossa frente, né? E outra coisa que eu tenho que falar, dieta, gente, dieta mesmo, como a palavra que muitos usam, é uma coisa que tem data de início e data para terminar. Sim. Não é uma coisa, não é normal você viver em dieta. Você precisa entender o seu corpo, você precisa entender a fazer escolhas necessárias para o seu corpo e manter isso. Então, não é simples. Às vezes você não precisa de mais uma dieta, que muitos ficam procurando, né?
Então você precisa entender o que você precisa, o que o seu corpo está falando com você, né? O que está passando aí no seu corpo, na sua mente. Então a dieta é necessária, em muitos casos precisa sim, né? De uma dieta. E outra questão também que muitos não sabem, né? E aproveitar essa live e falar, a dieta não é só questão de emagrecimento. Procurar um nutricionista não é somente para emagrecimento, mas é para tratar a saúde mesmo, entendeu? Então, a maioria dos casos, quando me procura, já vem para o emagrecimento por conta de problemas de saúde, né? Tem um Sim. exame, o médico fala, então vem muito nervosos, preocupados mesmo, querendo fazer uma dieta. Então tá preocupado por conta de um exame, né? Mas você realmente quer mudar esse estilo de vida? Primeiramente tem que mudar aqui a mente, né? Não Sim. adianta eu passar mais uma dieta se você olhar aquilo ali, o que está proposto ali para você, eu tento fazer o máximo, mas se você não mudar, não ter a consciência que você precisa mudar de vida mesmo, seu estilo de vida, muitas vezes você não consegue nem fazer uma semana, um mês, porque você não mudou sua mente, né? Você Sim. não entendeu o real significado ali daquele emagrecimento, o que você precisa, né? Mudar da alimentação. Então, isso é para ver a importância, né? De se conhecer e de ter consciência, sim, dos seus desejos, do porquê você está desejando, né? Como eu fiz também um vídeo falando sobre opiniões, né? O motivo por que quer emagrecer, às vezes foi algo que deixou angustiado no comentário, né? Então a pessoa vai, procura ou faz mais uma dieta, mas não é porque ela quer, não é porque ela entendeu que ela precisa mudar, né? Uhum. Então não consegue levar muito à frente. E às vezes a pessoa até precisa, né, passar por um processo de emagrecimento, mas não tem consciência disso, né? Não tem consciência de que precisa querer também, além de precisar, né? Porque às vezes a gente é tudo escolha. E passar por um processo de mudança de alimentação é uma das menores coisas que vão afetar, que vão te influenciar. Isso vai vir estresse, vai vir problemas emocionais, vai mudança de rotina. Então as pessoas têm que entender que ela vai passar por muitas questões e ela precisa querer passar por isso para poder conseguir passar por isso, né? Às vezes a pessoa só foca no Obrigado, resultado. galera. Só um minutinho. Obrigado, galera, pelos coraçõezinhos. Só agradecer. Às vezes a pessoa só foca nos resultados e esquece o que ela vai precisar fazer para chegar naquele resultado, né? E aí, com isso, não consegue manter a constância de mudança que a gente está lidando. E outra coisa, Isabela, eu não sei, eu acho que você deve acontecer isso com você também. A pessoa, quando vai ao nutricionista, ele vai sim te orientar, passar ali todo um plano, né? Mas não Uhum. é o nutricionista que vai te emagrecer. Não é Sim, o papel que vai te emagrecer, é aquele plano ali que ele não basta só ir, né? Tem que fazer a sua parte, né? Então tem que entender que é um trabalho aí em conjunto. É a orientação, aquele plano que o nutricionista fez, mas você também com a sua determinação, com a sua consciência, que vai seguir aquilo ali. Porque você sabe que é o que você quer e é o que vai te fazer bem, é o que você precisa, né? Eu acredito que com você também é assim, você vai mostrar ali o que vai levar aquele paciente a encontrar o que está te afligindo, por que ele age daquela maneira, mas não é você que vai resolver, né? sim, a nutrição e a psicologia são apenas instrumentos, né, para a pessoa passar por um processo de emagrecimento. Mas quem vai colocar em prática é ela mesma. Então, assim, mais do que o que a gente vai fazer pelo paciente, é o quanto ele quer fazer aquilo que a gente vai orientar, né? Como que ele quer levar aquilo que a gente está orientando. Porque às vezes nem sempre tem essa questão de
constância por conta disso, porque cria uma expectativa diante do profissional que só mesmo o paciente pode suprir, né? Isso, isso. E agora vamos falar aqui da mudança com tudo isso que está ocorrendo, né, no mundo. E aqui em Campos também houve mudanças, né, no projeto, no grupo de emagrecimento, onde vai ocorrer todo online, né? E isso é porque está se agravando cada vez mais essa situação da pandemia, isolamento, né? E nada mais natural do que a gente tentar se adequar a isso, né? Inicialmente a gente teve a ideia de fazer o grupo presencial, de forma presencial, né? Porque tinha algumas questões realmente liberadas aqui em Campos, mas agora, diante do aumento dos casos, de algumas restrições, a gente decidiu dar uma mudança, né, nos objetivos do grupo, mas os trabalhos serão feitos da mesma forma, só o meio de fazer que a gente resolveu mudar, né? A gente preferiu adequar online, né, de forma online, mas os procedimentos serão feitos do mesmo modo, só que a gente precisa se adequar à realidade que a gente está vivendo hoje, né? Isso, isso. E também no grupo, assim, é um grupo, mas a gente também vai trabalhar as questões, vai conduzir de acordo ali com cada pessoa, né? Com cada história ali, Sim. necessidade. Tanto que vai ter uma anamnese individual, vai ter, né, que a gente vai enviar para a pessoa responder. Então, vai ser em grupo? Sim, mas trabalhando as necessidades individuais, não é, Isabela? Sim, a gente vai usar o grupo como forma de motivação, de troca de conhecimentos, mas a gente também quer individualizar tanto o organismo de cada um quanto os sentimentos. Então, apesar da gente estar sempre lidando em grupo, a gente vai ter sempre uma individualização, né? Tanto do plano alimentar quanto de orientação emocional. Isso. A Gabriela comentou aqui, para cuidar do corpo tem que trabalhar a mente. Exatamente, Gabriela, isso mesmo. E E, e no caso, né, vamos encerrar aqui, é, a data, o último dia de inscrição é quando? Quarta, até quarta-feira. Quarta-feira é isso, dia primeiro, né? Até isso. dia primeiro dá para fazer a inscrição para entrar no grupo. Oi, Marta. E E é isso. Quer deixar algum comentário, alguma frase para o pessoal? Só de consertar, já primeira quinta. A Ah, gente. tá. Primeira quinta, tô vendo aqui. Aí a Então, gente até deu dia dia 31, isso. 31, quarta-feira, né? A gente. Eu só queria deixar aberto aqui, se tiver alguma dúvida. Às vezes a pessoa tem alguma questão que não, às vezes não fica sem jeito de comentar na live, né? Ou então, às vezes, a pessoa vai ver essa live depois. Deixar aberto para entrar em contato com a gente, né? Tanto pelo Isso. direct quanto pelo WhatsApp, se tiver alguma dúvida, para fazer inscrição. Para A gente vai esclarecer, estar né? aberto para responder, né? E acho que a gente precisa de um pouquinho de atenção para isso, né? Acho que a mensagem que a gente está querendo passar é muito bacana, né? Acho que isso pode ser bem recebido e acho que a gente precisa de um pouquinho de modificação de vontade, de pensamento. Eu acho que o grupo está aí para isso, para a gente quebrar um pouquinho de padrão de como deve ser um processo de emagrecimento, né? Modificar um pouquinho de padrões enraizados, né? Também de imagem corporal. E a gente está aí para isso. Se precisar tirar alguma dúvida, vamos estar disponível para responder, né? Isso. Responder aqui, Rogério, falando sério, do programa rádio. Boa noite. Então, e ainda mais é muito importante esse grupo agora, né? Então a gente já Uhum. está completando um ano de pandemia e muita E gente sofrendo dos dois lados, né? Dos dois lados, tanto a questão emocional como a questão do peso. E sabemos afetou também que bastante. afetou muita gente.
E a questão do sobrepeso, da obesidade, a gente sabe que é fator de risco, né? Fator de Sim. risco para a pandemia, né? E também para outras doenças que venham a complicar e deixar mais frágil também, né? Uhum. Para a própria saúde, né? Acho que a É, gente saúde como um não todo. precisa ter um foco em como a gente quer estar aparentemente. Eu acho que o nosso foco deve ser a saúde, tanto emocional quanto física, né? Então, essa questão da pandemia afetou bastante, principalmente o emocional, que interferiu bastante, no ganho de peso de muitas pessoas. E acho que o grupo, principalmente tendo esse cuidado, né, de lidar com isso, acho que vai ser de grande ajuda para todo mundo que está passando por isso aí. E o emocional, ele traz doenças, né? Ele traz muitas Sim. doenças, as doenças psicossomáticas, né, que a gente fala. Então, assim, tem outras questões aí associadas, mas o emocional é gatilho para muitas doenças, doenças autoimunes também. Então, assim, se cuida, gente, se cuida, né? Não É é muito somente importante o a que você está gente. comendo, não é somente fazer exercício físico, é um todo. O emocional aí também precisa ser cuidado. É muito assunto assim para a gente lidar, para a gente envolver, né, num processo de emagrecimento, mas deixar para as pessoas que têm um pouquinho de curiosidade ou que passou por alguma coisa que a gente citou aqui ou que sabe que tem alguma questão envolvendo a dificuldade de emagrecer, de manter um peso, né, que vim com a gente tentar juntos essa mudança de estilo de vida, né, esse ano. Isso. A Gabriela perguntou aqui para explicar, chegou agora, explicar melhor o que exatamente. Ela pediu para explicar, mas não falou o que. Acho que se que pode perguntar a gente, né, no privado, qualquer dúvida, se for em relação ao grupo, a gente vai estar aberto para tirar dúvidas e explicar um pouquinho melhor, né? Isso. Eu já deixei uma caixinha aberta hoje, já pode aproveitar e deixar lá, Uhum, né? uhum, Sobre o grupo de emagrecimento. Então, o grupo de emagrecimento, como eu falei lá no início, não é desafio, né? É um processo para poder trabalhar questões emocionais, de comportamento, né? Que vai influenciar aí nas escolhas alimentares, no uhum. descontrole, muitas vezes, né? Na alimentação, na questão de fome a toda hora, que tem gente que acredita que está com fome toda hora. E muitas vezes não é uma fome física que ela está sentindo. Ou às vezes até mesmo pode ser pela escolha alimentar. Né? A própria Isso. escolha alimentar pode fazer ela sentir fome toda hora. Então, a gente vai. É um processo, esse grupo de autoconhecimento mesmo. Né? É um Do que a acompanhamento de pessoa está 30 dias. sentindo. Isso. Uhum. Um Do acompanhamento de que a 30 pessoa. dias, né? Que a gente vai passar, orientar um grupo de pessoas que tenham esse objetivo de emagrecer, de compreender a forma de emagrecer, né? Lidar tanto com o emocional quanto com a alimentação. O grupo é online, né? A gente vai, apesar de ser em grupo, a gente vai individualizar alguns procedimentos, alguns atendimentos, né, específicos para cada pessoa. E é Isso. isso, mas questão, você quer Isso, acrescentar? Gabriela. Pode chamar no privado. Então, Sim. é grupo de emagrecimento, sim, mas vamos trabalhar questões para necessidade individual, né? Porque Uhum. cada pessoa passa por uma situação, tem uma história, uma necessidade. Então, o grupo vai servir sim para ser trabalhado em grupo, ter compartilhamento, né? Mas Uhum. também queremos ajudar de forma individual também. Sim. É Bom, isso, eu acho que acho que já falamos tudo, né, Isabela? como a gente já falou, né? Se tiver mais alguma dúvida, pode chamar a gente no privado para fazer inscrição, para questionar alguma coisa que às vezes a gente esqueceu de pontuar aqui. Isso.
E fique com Deus. Agradeço a todo mundo que participou aí. E Isso. até mais. E pode contar com a gente, né? Vai ser o Sim, mês de abril todinho. 30 dias de acompanhamento comigo, né? Acompanhamento nutricional e acompanhamento psicológico com a Isabela. Com isso. Deus, boa Boa noite, Isabela. noite. Quer falar mais alguma coisa, um recado? Acho que a gente já pontuou bastante, né? Acho que ficou o recado para as pessoas, dar essa atenção em conjunto para um resultado definitivo, né? Então tá, então é isso. Fique com Deus. Beijo. Boa noite. Boa noite.